8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente já começa o episódio de hoje homenageando elas. Na verdade, nós, né? Que estamos cada vez mais presentes nas mídias, nas competições, na doma, na medicina veterinária, no trato dos cavalos e na criação de cavalos. Parabéns para todas as mulheres! O programa Cavalos é um oferecimento das rações Supra, mais do que produtos, resultados. E Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. Agora confere aí o que a gente preparou para hoje. Test drive com potros com 1 ano de doma. É o raça e função da Estância Liberdade. E aqui tu tá apresentando para ele uma embocadura que ele vai levar pro resto da vida dele. Sete freios no currículo, 4 freios de ouro. Guto Freire aqui participando no time da ponta. Deu para fazer eles devagarinho e poder chegar aqui com eles num potencial bom para competir. Eu divido com vocês a história de Renan Simão, um dos grandes nomes do laço comprido que enfrenta o maior desafio de sua vida. A palavra câncer ela já te mata 60% só no tu saber que tem, né? Eu luto como se eu não tivesse, entendeu? De quebra, os destaques do leilão de 25 anos da cabanha Tabuão. E das cabanhas Pavei, Bela Serra e convidados. Ainda nesta edição, a importância do ferrageamento dos cavalos de polo e a função do rampão. Você coloca como se fosse um pequeno salto os posteriores, os pés dos cavalos. O bocal é a ferramenta usada na doma gaúcha para iniciar os potros. Depois de cerca de 30 dias de trabalho, eles passam para o freio. Um é de couro, o outro de ferro, e eles atuam de uma forma um pouco diferente no animal. Uma particularidade é que o bocal é atado dentro da boca, então mesmo quando o domador solta a rédea, essa pressão ela não cessa por completo. Já com o freio, isso não acontece. O alívio é total. E essa transição entre uma ferramenta e outra, a gente conhece como enfrenada. Tem que ter muita paciência e mão boa, né? Principalmente a mão do domador, né? Tem que ter mão suave, né? Se ele trabalha... 2 vezes campeão do freio de ouro na década de 90, seu Jairo tem uma vida dedicada ao cavalo. Quando o assunto é doma, ele é professor. Garante que na enfrenada o segredo é paciência. A mão bem suave, colocar o freio bem no lugar certo para ela abrir a boca, né? Seu Jairo hoje é domador na Estância Liberdade e deixa os potros 1 semana se acostumando com a nova embocadura. Só o freio, sem rédea. Depois eu coloco a rédea. No processo da enfrenada, a rédea tem que começar bem solta. O último estágio da enfrenada é montar e refazer tudo o que foi feito de baixo. Assim é construído um cavalo de sela. Depois do tempo de formação, é na pista que esses cavalos recebem o diploma. A gente está trazendo aqui para concluir esse primeiro ano da vida dele, né? A prova de 1 ano de freio é como um certificado de conclusão de doma e mostra o resultado do que foi aprendido até aqui. Para manter até 1 ano de freio não é muito fácil, tem que ter bastante habilidade e sensibilidade com o potro, né? Um dos momentos mais importantes da doma, né? Porque aqui tu tá apresentando para ele uma embocadura que ele vai levar pro resto da vida dele. Imprescindível todo esse processo,
todo esse amadurecimento desses animais de um ano todo com a gente. Concluída a prova do box 107 e a média 10. Os cavalos que correm aqui foram vendidos chucros no leilão Raça e Função do ano passado, da Estância Liberdade. Uma genética boa de trabalhar, animais que respondem bem e hoje estão aí, né, mostrando resultado na pista. A boca fechada, a postura do pescoço já, aceitando muito mais essa ferramenta que passou do couro e do bridão para um freio duro, um freio 4 jogo. Então é uma etapa que leva bastante tempo, tem que ter muita paciência. Os animais que já disputaram 30 mil na prova de redomão, agora brigam por uma premiação de 150 mil reais. Todo mundo está contente com a prova, com o evento. O seu Evaldo sempre capricha em tudo, né? Então o coração sempre a mil, mas é muito bom estar aqui. Proprietários, domadores e campeões do freio de ouro. Gente que respira cavalo. E é uma oportunidade dupla, né? Porque a gente também aprende muito com os domadores, né? Sobre a altura de freio, barbela, que tipo de freio. Acaba que é uma troca de experiências, de conhecimento. Até porque a gente que vive do cavalo, né? A gente é um eterno aprendiz, né? A prova é dividida em Força A para jinetes que já correram a final do freio de ouro e B para quem ainda não pisou em esteio. Dá a oportunidade dos domadores mostrar o trabalho, de aparecer, de tirar, de sair de casa, né, de aparecer em público. Aonde eles sentem, eu tenho o meu espaço, que é o B. O ganhador do freio não vai concorrer comigo. Então isso é mais um incentivo, além de todas as etapas serem premiadas. Esses animais, eles têm um amadurecimento para acontecer ao longo da vida. Então não quer dizer que eles vão chegar aqui e vão ganhar a prova, mas eles podem sim ganhar alguma etapa. E isso favorece para nós e é muito importante porque incentiva a gente, né? Terminada a primeira fase, Guto Freire e Herrê Taberneiro levam vantagem. Marcam a maior média na figura e na volta sobre patas esbarrada. Um animal que está apresentando até agora as melhores condições de treinamento, condições físicas e condições de manobra. Encerramos assim as provas do dia de hoje. Retornaremos amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Estou aqui então com Adriano Streck, treinador do freio de ouro, que fez a maior andadura da prova. Essa premiação de 10 mil por etapa é um grande incentivo, né? Exatamente. Ele é um cavalo bem bom de mangueira. Daqui a pouco ele entra na mangueira, consigo acertar o aparte, ele pode ganhar mais uma etapa e, consequentemente, ele vai subir na planilha, né? Então, daí tem baiar, tem boi, então sempre temos chance. Estamos no bolo da prova e agora tem mais 3 etapas e mais 30 mil em jogo e mais o resultado final que pode agregar mais um valor ainda maior. Eu creio que vale muito a pena participar. Hoje à noite vamos tentar comprar mais um para o ano que vem voltar de novo. Eu estava aqui então conversando com o Alexandre e me chama a atenção o catálogo na mão. Então assim, a prova nem terminou e já está pensando na disputa do ano que vem. Com certeza, né? A gente já vem vendo o catálogo desde que saiu e estudando o catálogo para hoje à noite já fazer mais aquisição, se Deus quiser. E rolou uma pressão básica com esses domadores e treinadores? Com certeza, né? Já viemos de casa, já falei para eles, vamos lá ganhar umas pilas para nós gastar mais tarde, né? Segundo dia de provas. Hoje são 45 pontos na disputa. Muita gente pode virar o jogo. Como está embolado agora, pode algum disparar na mangueira e depois ir para a prova de campo também se sobressair, né? Irmãos Weber, então, aqui encilhando para daqui a pouco entrar na prova de mangueira. E vem um atrás do outro, encostadinho, justamente como aconteceu na prova de redomão, onde eles terminaram a disputa com a 4ª e 5ª colocação. Isso parece até combinado? A gente trabalha do mesmo jeito, então os cavalos estão os dois parelhos. E fizeram umas provas meio parelhonas e estamos aí, pertinho de novo, em 7º e 8º na etapa até hoje. Box 97, RE Tentáculo, por Impusta Maia e RE Gata Moreto. É bacana essa parceria dos irmãos, sempre trabalhando e competindo junto.
Se um tem uma dificuldade, o outro acha o meio de ajudar. É muito bacana. E estamos aí, vamos tentar ver se levamos mais algum bicho para o próximo ano. Os irmãos trabalham juntos há mais de 20 anos, na cabanha Vitória de Alecrim, noroeste do Rio Grande do Sul. A gente fez uma distância de quase 600 quilômetros, né? E como a gente diz, a gente vem aqui com uma expectativa e superou tudo, né? A ideia da prova pegou. Ontem falava com um proprietário deste ano que trouxe um amigo que vai comprar, que quer participar também. Aqui, está aqui, não, hoje à noite está lá, vai ser meu. Isso é uma coisa que gratifica a gente. Primeira vez que eu participo aqui, é uma coisa muito bonita. Tá todo mundo de parabéns, uma expectativa grande, já olhei os animais, tem muita coisa boa aí. Durante o evento acontece o leilão Raça e Função, com a maior oferta de filhos de Deloeste Zorrino já vista no Brasil. Esses animais concorrem a 180 mil em premiação, a começar pela prova de redomão, daqui 40 dias. Zorrino em pista! Já falei para ele, provavelmente nós temos uma prova de potros para participar aqui. Tudo pronto para a prova de mangueira. Chega a hora do improviso. Tu não tem aquela coisa muito decorada, então aí tu vai mostrar realmente se teu potro tá bem, se tu conseguiu deixar ele bem para chegar nesse 1 ano de freio fazendo tudo, né? Nessa etapa, Marcelo Cimarron e RE Senegal sobem 5 posições. E Guto Freire com RE Taberneiro marca a maior média. O conjunto segue na liderança. Um cavalo que apresenta uma agilidade e o corpo já moldado para um movimento impressionante. Um gado Braford, leve, ligeiro, rápido, mas ele conseguiu executar os movimentos com muita eficácia, muito bem apoiado nos posteriores, uma rapidez impressionante. Guto também assume a 2ª posição, montando o RE Tiro Seco. 7 freios no currículo, 4 freios de ouro. Guto Freire aqui participando no time da ponta dessa prova que trabalha o animal na sua construção, né? A gente teve 1 ano aí para trabalhar, lógico, são animais novos, tem que sempre respeitar o limite deles. Ainda são cavalos que não dá pra gente cobrar aquilo de um cavalo mais adulto, assim, são cavalos jovens, mas deu para fazer eles devagarinho e poder chegar aqui com eles num potencial bom para competir. A gente fala muito da genética do impulso da Maia, né, que é comprovadamente funcional. E esses animais que tu estás correndo traz uma bagagem genética das mães muito importante. Um é da Três Pontas Guapa, que é filha do Farrapo Freio de Ouro na BT de Mônica Freio de Ouro. Então pega aí uma linhagem já bem consistente e provada dentro das pistas do Freio de Ouro. E o outro cavalo, o Tiro Seco, é um cavalo que é impulso da Maia numa mãe que pega o sangue do bandido. O mesmo sangue do P.O. Bandidaço, que é um cavalo que eu fui bocal de prata e 4º no freio. Então é uma genética que eu já conheço e sabia que era uma genética muito funcional e deu certo, os animais vêm andando muito bem. Como diz, né, sangue não é água. Então, às vezes estava um cavalo andando, eu não tinha visto ainda qual era o documento, e nossa, eu fui olhar o que é, está explicado, né, pelo sangue da mãe. Na prova Baiar Sarmento, o desafio aumenta, já que estamos diante de cavalos ainda em construção. Um movimento mais técnico, que muitas vezes cavalos precisam um pouco mais de tempo para poder esbarrar naquela sequência, já fazer 2 giros para cada lado, emposturado, com velocidade, com cadência. E essa sim, para mim, é uma adaptação um pouco maior. Nesta etapa, destaque para Guto Freire e RE Tiro Seco. Quem também chama atenção é Germano Rocha com RE Topázio, que está apenas há 1 mês com ele. O conjunto, que encerrou o primeiro dia da disputa em 15º, já está na 4ª colocação. A gente vai peleando na prova. Intervalo das provas para recuperar o fôlego. Daqui a pouco começa a grande final. Agora é impressionante, né, o nível dos potros.
Difícil acreditar que eles só têm 1 ano de trabalho, né? Que antes eram chucros. Em seguida eu vou mostrar quem foram os vencedores, mas antes eu quero chamar a atenção para uma outra prova de doma com premiação de R$100 mil que vai acontecer no Paraná. É o primeiro redomão da estância Barra Mansa. Como é que funciona? Os animais vendidos no leilão do dia 7 de abril concorrem a R$50 mil na prova aberta e a mais R$50 mil para os potros vendidos no leilão. Mais informações com a turma da Hacienda Negócios Rurais. Na linha Equest, para atender animais de alto desempenho, nós temos o Tonus 3200, que tem como aditivo, como diferencial a presença do ômega 3. Então, um produto também como outros produtos de diferentes linhas, atendendo altas demandas energéticas, principalmente, dos animais de alto desempenho, ou seja, nas atividades moderada a intensa. Nós temos nas situações práticas aqui, devido ao aporte energético compatível com alto desempenho, desde as provas de baliza e tambor, né, as provas de alta intensidade como a corrida e também hipismo, então atendendo basicamente essas categorias de alto desgaste muscular. Dia 9 de março, a próxima segunda-feira, agora, tem o leilão das cabanhas Pavê e Bela Serra e convidados. E dando uma conferida no catálogo, eu me deparei com essa moura de tirar o chapéu. Olha aí. É Helenita Bela Serra, uma moura maravilhosa. Filha do Jacinto Calabaça, reservado campeão da Expo Inter, bocal de ouro, freio de bronze e que tá pronto para correr o freio da FIC 2026. Na linha baixa, encontramos Chicão de Santo Odessa, na mesma linha materna de Ponto Cruz Calabaça, reservado grande campeão da Expo Inter, que também vai estar representando o Brasil na Expo FIC no Uruguai. Helenita tá marcada e pronta para doma. Alegria da Boa Vista, uma das melhores matrizes da cabanha. Foi finalista do Freio de Ouro 2024 com 7,5 de morfologia. Égua Nova, filha de Chicão de Santo Odessa, na Capa Negra Anastácia. Alegria deixa na cabanha uma lindíssima potranca, filha do craque Hilário da Pavei. E está prenha do garanhão do momento, Basco Veneno, pai da atual Freio de Ouro 2025, Índia Envenenada. Informações, cadastros e lances com a turma da Macedo Leilões Rurais. Transmissão pelo YouTube do programa Cavalos. Para mim não existe prêmio maior de eu poder estar aqui laçando com a minha filha. É o primeiro duelo dela fora, grande, então. Agradecer a Deus, né, que no outro ano ele não pôde estar. A emoção é ainda maior por conta da doença do pai. Renan foi diagnosticado com um câncer metastático. A palavra câncer ela já te mata 60% só no tu saber que tem, né? Eu luto como se eu não tivesse, entendeu? E é essa vontade de viver, essa resiliência, que fazem com que ele não desista de lutar. Deus quis que eu passasse por isso, daqui a pouco para mim ser incentivo para algumas pessoas. E ele é muito querido por todo mundo. Eu vou dormir, agradeço a Deus por ter passado o dia e acordo, agradeço a Deus por ter acordado. Enfrentar um câncer é sempre um momento difícil. Agora imagine passar por isso com dificuldades financeiras, pois é exatamente isso que está acontecendo com o Renan Simão. Por isso, as cabanhas Pavê e Bela Serra se juntaram numa ação solidária, disponibilizando coberturas do finalista do Freio de Ouro, Hilário da Pavê. O valor da cobertura é de R$2.000 à vista. Eu vou deixar aqui para vocês o número, o contato direitinho. Quem puder colaborar, por favor, que ajude. Eles andam sempre com o pé fundo no acelerador e precisam de freio ABS para parar. O cavalo de polo ele tem a velocidade e tem uma parada muito bruta, para eles não saírem lateral. Tanto que ele é usado lateral.
Existe uma coisa que chama rampão, né? Você coloca como se fosse um pequeno salto nos pés dos cavalos, né? Que eles são responsáveis por parar mais no campo de grama para segurar um pouco mais. Eles só são colocados dia de jogo. Quando eles não estão jogando, é retirado, é colocado uma tampinha para proteger aqui e não ficar também essa carga nessa região dos bulbos, né? Fica os bulbos em cima, ela não fica pressionando para cima. Bom, gente, dia 17 de março, terça-feira, a Cabanha Taboão comemora os seus 25 anos de criação de cavalos crioulos. E para marcar essa data especial, um leilão com uma oferta diferenciada. Confere aí. Chiboquinha do Purunã, sem dúvida, a oveira com o pedigree mais importante da raça, filha do registro de mérito Hércules do Purunã, na grande campeã da Expo Inter Faceira. E a prenhez é do grande checkmate da Boa Vista, ou seja, certeza de manchados e de muita qualidade. A esse Malque Manotaço, garanhão multipremiado nas pistas, com um pedigree diferenciado, irmão materno de KT1 Bala, entre outros craques. É o atual líder do ranking morfológico, uma venda de exceção. Vento Norte do Taboão, a grande aposta para o próximo ciclo da Cabanha do Taboão, indiscutivelmente dos machos mais importantes produzidos pela Cabanha, ele, que é filho do grande campeão da Expo Inter Quebracho, em uma linha materna de importantes garanhões também. Somente um remate de aniversário para a Cabanha do Taboão colocar à disposição uma cota desse potranco de muito futuro. Neblina do Taboão, das éguas mais importantes produzidas pela Cabanha, essa filha do grande campeão da Expo Inter e da FIC, Buenaço, ou seja, certeza de uma grande mãe. A prenhez é do 3 rosetas da Expo Inter, Tormento e pai comprovado. Ela que deixa uma filha com Chicão de Santo Odessa na Cabanha do Taboão, que é a grande aposta para o ciclo do freio de ouro ano que vem. O leilão de 25 anos da Cabanha Taboão será transmitido pelo YouTube do programa Cavalos. O martelo a cargo de Gonçalo Silva, da GS Remates. O gado volta para a pista para decidir a disputa. Tempo de brete, instinto vaqueiro, correção. Tudo é avaliado aqui. Muitos domadores já correm muita vaca com eles de bocal. Então vamos dizer assim, adapta a embocadura, mas não ao movimento, porque o movimento eles já têm quando estavam de rédea, quando estavam com bocal de couro. Nessa etapa, a maior média fica com Guto Freire e R.E. Taberneiro. Box 104. Terminada a última corrida, vamos ao resultado. Miguel Marques. Na Força B, Miguel Marques e R. Tabaco ficam em quarto, CT Miguel Marques. Marcelo Cimarron e R. Senegal garantem o terceiro lugar. Expositor Agropátria Pampa. Germano Rocha e R.E. Topázio dão a Cabanha Almada a segunda colocação. E a vitória vai para o Paraná. Simon Reis e R.E. Tchatino dão o título para a Cabanha Leonardi. A gente se dedicou o máximo, dia, noite, madrugada, foi sol, chuva. Graças a Deus conseguimos hoje, primeiro lugar. Resultado para brindar mais de 700 quilômetros de estrada. Mas valeu a pena a empreitada. É inesquecível, só quem vive sabe.
Força A, o quarto lugar, fica com Antonieto Rosa e RE Tripulante, Cabanha Las Campanas. Em terceiro, os campeões da prova de redomão. Marcelo Renato de Souza montando o RE Tropeiro, Cabanha Meyer, Santa Catarina. Dobradinha para o ginete Guto Freire, que conquista a segunda colocação com o RE Tiro Seco. Proprietário Dani Zanata. E a vitória com o RE Taberneiro, que liderou a disputa de ponta a ponta. Condomínio Taberneiro. Muito emocionante aí, estou muito feliz. Agradecer toda a equipe do CT que esteve junto com a gente. Uma baita genética funcional desses dois animais. As duas conquistas vão para a turma do CT Guto Freire. Um pessoal muito unido, muito bacana. E aí primeira vez que a gente entra nessa empreitada aí do leilão. E seguir aí nessa parceria, que seja a primeira de muitas. Parabéns, Evaldo e Everson Rosa, pelo belíssimo evento. E olhem só, dias 11 e 12 de abril já tem prova de novo lá no Parque de Eventos da Estância Liberdade. É isso mesmo. Correm os potros vendidos no leilão do sábado passado, concorrendo a R$30 mil. E em 2027, quando completarem um ano de freio, concorrem a mais R$150 mil em dinheiro. Então é isso, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de dar like, de deixar um comentário. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. É super importante pra gente. Até o nosso próximo episódio. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.